E eu que descobri que eu nasci com 2 vaginas. Parece até loucura, né? Mas eu vou contar pra vocês como que eu descobri, porque por incrível que pareça, nem eu sabia. Eu passei literalmente grande parte da minha vida sem nem imaginar que meu corpo tinha essa anatomia. Porque eu nem sabia que isso era possível pra começo de história. No dia que eu descobri, eu tinha ido numa consulta ginecológica, de rotina, como eu falei. E assim, sem desconfiar de nada, né? Só pra, né, manter a saúde, saber se tá tudo bem e tudo mais. E aí, na hora que a ginecologista viu e me falou, você tem 2 vaginas. Eu não entendi, eu falei, como que isso é possível? Porque assim, eu ouvi de uma médica que você tem 2 vaginas, eu acho que é algo que ninguém espera, né? E na hora que ela me falou isso, eu fiquei assustada, porque, primeiro, eu nunca tinha percebido nada de diferente por fora, gente, por incrível que pareça. É uma coisa interna, 2 divisões vaginais. Mas depois passou o susto, eu fiquei mais de boa, e eu fui entendendo, pesquisando melhor sobre, e vi que existem muitas mulheres que também têm 2 vaginas, gente. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu tô falando isso porque muitas vezes a gente acha que conhece o próprio corpo, mas tem coisas que a gente só descobre em exames, por isso é importante sempre fazer exame. Como eu falei, no começo eu fiquei assustada assim, mas depois eu fui tratando com naturalidade, fui entendendo sobre que existem mais mulheres que também têm essa anatomia diferente, que cada corpo é um corpo, uma história, e tem coisas que a gente só descobre sobre nós mesmas depois de adulta. Mas hoje eu já trato isso com toda a naturalidade, existem anatomias diferentes que a gente nem imagina, mas é isso. Foi um susto quando eu descobri, porque acho que a gente nunca espera ouvir de uma médica que a gente tem 2 vaginas. O dia que a minha mãe me expulsou de casa com 12 anos, porque eu não quis olhar os meus 3 irmãos pra ela sair pra rua. Tá, vamos começar que a minha mãe começou a ter filhos muito cedo. Eu não lembro se ela me teve, se foi com 14, se foi com 15, mas ela começou a dar na chavasca muito cedo. Nessa época, minha mãe tinha 27 anos, eu tinha 12, o meu irmão tinha 7 anos, a minha irmãzinha 5 anos e a minha irmãzinha mais nova, meu amor, tinha 3 anos. Somente eu e o meu irmão somos do mesmo pai. As minhas 2 irmãs são cada uma de um pai. E, gente, desde as minhas primeiras lembranças de vida, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe sempre foi muito irresponsável. Papo, assim, de quando eu tinha 6 anos, tá? Eu ficava sozinha em casa e ela falava, não abre a porta pra ninguém, fica aí. E era isso. Eu entendo, mais ou menos, que era por conta da idade dela. Porque pensa comigo, você tem 27 anos e você tem 4 filhos, você não deixa de ter 27 anos, não é mesmo? Só que existe um negócio muito famoso chamado camisinha e você pode usar para não engravidar. Mas parece que a minha mãe desconhecia este utensílio, este objeto. Ignore que tem um bebezinho bem aqui, tá, meu amor? Então, assim, quando eu completei ali os meus 10, 11 anos, eu comecei a ser babá oficial dos meus irmãos. Eu tinha que olhar eles pra tudo. Dava sexta-feira, a minha mãe aparecia no domingo. Então eu tive que aprender a ser mulher, a criar responsabilidade muito, muito cedo. E detalhe, eu não podia contar pra ninguém, nem pro meu pai, nem pros pais dos meus irmãos, que a gente ficava sozinho. Porque assim, um spoiler, a minha mãe saía na sexta à noite, assim que ela chegava do trabalho dela, ela tomava um banho, se arrumava, fazia ali a malinha dela e ia pra Gandaia. E só voltava no domingo, bem à noite, às vezes de madrugada, quando a gente já estava dormindo. E ela deixava ali pra gente, sei lá, 25, 30 reais pra gente ficar. E detalhe, nenhum dos nossos pais, nem o meu pai, o pai do meu irmão, nem o pai das minhas 2 irmãs, são ruins, tá? Eles sempre foram bons pais, sempre arcaram ali com a responsabilidade legal. Todos eles são bons pais. Eles só não deram certo com a minha mãe, porque a minha mãe é uma vagabunda. Então, eles pagavam muito certinho a pensão, principalmente o pai da minha irmãzinha mais nova, porque na época, como ela era novinha, ele pagava muito bem pra minha mãe, até porque ele sempre teve uma condição financeira muito boa. Então, assim, eu acho que a minha mãe trabalhava mais por hobby, porque sem brincadeira nenhuma, a minha mãe devia receber... Menino, tá gritando! A minha mãe devia receber ali os seus 2.500, 2.600 reais só de pensão e deixava de 20 a 30 reais pra gente passar de sexta a domingo, tá, meu amor? Então, assim, eu tinha que me virar com o que dava. Se tinha uma farinha no armário, eu fazia uma farofa. Se tinha ovo, era farofa de ovo. Se tinha uma salsicha, um pacote de macarrão, era macarrão com salsicha. Era o que dava, mesmo porque 20 reais, obviamente, não dava pra ficar, sei lá, pedir uma pizza, um negócio. Não dava. Então, eu me virava, eu aprendi a cozinhar, eu via tutorial no YouTube e me virava. Só que teve um dia específico que eu tava, assim, muito exausta, gente. Muito exausta, porque foi um dia de passeio na minha escola, que inclusive a minha mãe não quis pagar pra mim ir, tá? O meu pai teve que pagar por fora da pensão pra mim ir nesse passeio, porque senão eu não tinha ido. E não foi bem, assim, um passeio lazer, foi um passeio a estudo. A gente levou cartolina e tal. Então a gente ficou, assim, quase o dia inteiro, porque eu estudava integral. Quase o dia inteiro na rua, né, que a gente foi em museu, em um monte de lugar, fazendo anotação, estudando, fazendo cartaz, um monte de coisa. Eu cheguei morta em casa, gente, uma criança de 12 anos não tem preparo físico pra enfrentar um super dia longo. É claro que eu estava cansada, eu queria deitar e dormir. E isso coincidiu em ser o quê? Uma sexta-feira, o dia que a minha mãe saía pra Gandaia e largava eu com os meus irmãos. Eu cheguei da escola por volta ali das 5h20, 5h30, eu
só joguei meu material e dormi. Isso que eu dormi, passou ali, sei lá, 1 hora, né? Que foi quando a minha mãe chegou e catou as coisinhas dela. E ela começou a me sacudir pra me acordar. E aí eu, sem querer acordar, não queria acordar, não queria acordar. A minha mãe pegou um copo d'água, um pouquinho de água num copo e tacou na minha cara pra me acordar. Aí eu acordei assustada, né? Tipo assim, que isso? Que isso? O mundo tá acabando? E aí eu olhei assim pra ela, tipo, o que é isso? Aí ela falou assim, eu preciso que você acorde pra você ficar com seus irmãos pra mim sair. O quê? E aí eu peguei e falei, o quê? Ainda meio com sono, né? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, eu vou sair com a fulana, com o ciclano, com o beltrano, estão aqui na porta. E eu preciso que você acorde pra ficar com os seus irmãos, pra mim sair. Aí eu falei, primeira vez que eu falei não pra ela, gente, falei, não, minha florzinha, eu vou me virar aqui, você vai fazer um silêncio, tá? Porque eu vou voltar a dormir. E a minha mãe, meu amor, lascou, tá? Mas lascou uma pancada, assim. Eu ainda meio dormindo, né, com TBF, eu acordei, ela falou, você não me responde, eu sou sua mãe e não sei o que. Eu peguei e falei, sim, meu amor, você é a mãe nessa casa, então você tem que cuidar. Gente, quando eu falei isso, porque eu nunca tinha enfrentado ela, eu não sei o que deu na minha cabeça de eu falar isso. Acho que eu tava meio com sono, eu tava tão exausta que eu soltei essa pérola. Aí foi outro, meu amor, foi outro, tá na minha cara. Ela falou assim, que é isso? Onde você tá aprendendo a me desrespeitar? E não sei o que. Eu peguei e falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô extremamente cansada do passeio hoje. A gente estudou pra caramba, ficou em pé o dia inteiro. Tava um calor do querelho. Eu não vou cuidar de criança, eu vou me virar aqui e vou dormir. Me deixe quieto. Nisso, nessa nossa discussão, o pessoal que ia buscar ela, os amiguinhos dela, tava buzinando na porta de casa incansavelmente pra minha mãe sair pra fora. E ela lá discutindo comigo. Nisso, eu comecei a chorar pelos TBFs que eu tinha tomado. E falei, mãe, eu tô te implorando, mãe. Eu quero descansar. Eu tô muito cansada. Eu não quero ficar de olho em 3 crianças. Porque assim, gente, os meus irmãos eram os amores. Mas criança dá trabalho, entendeu? Falei, mãe, eu quero descansar. Eu não quero ficar de olho em criança nenhuma. Eu tô cansada, cara. Gente, essa mulher começou a dar um chilique que vocês não estão entendendo. Ela pegou a bolsa que tava na mão dela e rumou no chão. Ai, porque vocês foram um erro da minha vida. Que não sei o que eu quero sair, que eu quero curtir. Meu bem, você errar uma vez. Beleza, agora você vai ter 4 filhos e falar pra mim, ai, garota. Aí ela, que vocês são um erro da minha vida, eu quero curtir, eu quero sair, eu não posso sair por causa de vocês e tal. E não sei o que. Eu peguei e falei, mãe, mais uma vez que eu dei a louca. Eu falei, mãe, é só você pagar uma babá pra ficar com eles. E minha mãe, ai, eu vou tirar dinheiro do meu... pra pagar babá, gente, sendo que minha mãe recebia muito bem de pensão e ela ainda trabalhava. Então, sim, ela tinha dinheiro pra pagar babá, só que o dinheiro dela se acabava em gandaia, em festa, em bebida. E ela continuou dando esse chilique, esse piti, essa gritaria de que ela ia sair sim, que eu ia olhar esses meninos sim, não sei o que. E nisso o pessoal buzinando lá fora, ela só catou a bolsa dela e falou, olha, se vira. E foi. Nisso que ela saiu, eu revoltadíssima, cansadíssima, querendo dormir, eu falei, se vira. Só um minuto. Catei meu celular, liguei pro meu pai, coisa que ela não deixava a gente fazer, nem contar pra minha avó, nem pros nossos pais, né? Que a gente ficava sozinho. Catei meu celular, liguei pro meu pai e falei, olha pai, tá acontecendo isso. Minha mãe falou, e contei tudo que eu tô contando aqui pra vocês. Falei que ela saía, que ela só voltava no domingo, que ela não deixava dinheiro. Nesse dia em específico, ela não deixou nenhum real, porque ela saiu nervosa. Falei tudo que eu tinha falado pra ela, contei tudo. O meu pai, que também era pai do meu irmão, pegou e falou, o quê? Peraí que eu tô indo aí. Gente, nessa época, né, na casa que a gente morava, o meu pai morava, tipo assim, no outro lado da cidade. Pois esse homem chegou, era o quê? Umas 6h30, 6h40, em horário de pico, né? Esse homem com 40 minutos, ele tava na porta de casa. Coisa que ele gastaria 1 hora, 1h20, ele chegou com 40 minutos que ele veio voado. Quando ele viu a situação, que a minha mãe largou a gente, mal tendo comida, não deixou R$1 pra nós comer, alguma coisa assim. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso. Ele chegou a tentar ligar pra ela, mas ela não atendia ele de jeito nenhum. Gente, que barulheira é? Aqui, ó, o motivo do barulho, da gritaria no fundo do meu vídeo, né, querido? E aí, nisso, meu pai catou eu, os meus irmãos, né, minhas 2 irmãs, meu irmão e eu. E nós fomos pra casa dele passar lá até o domingo. E nisso que ele não conseguiu falar com a minha mãe, ele não falou mais nada pra ela. Deu domingo, quando foi ali, sei lá, umas 7h30 da noite, minha mãe começou a ligar desesperadamente pra mim, me xingando de todas as palavras, vagabunda, puta, desgraçada, tudo. Onde que você tá, onde que eu te deixei em casa e você saiu e não sei o que. Meu pai catou o telefone da minha mão e falou, escuta aqui fulana, eu vou falar o nome da minha mãe, escuta aqui fulana, você deixou eles sozinhos
em casa, uma criança de 12 anos olhando outras crianças sem responsabilidade nenhuma, até porque ela tem 12 anos. E agora eu vou, segunda-feira, amanhã, né? Vou levar todos eles no conselho tutelar e vou contar o que você faz. Que você sai pra gandaiar na sexta, volta no domingo e larga essas crianças sozinhas. Gente, a minha mãe entrou em completo desespero, porque ela sabia muito bem o que ia acontecer com ela depois que a gente contasse que tinha meses que ela fazia isso. Quase que desde que a gente se entendia por gente. Calma aí que esse vídeo tá muito longo, eu vou ter que fazer parte 2. E eu que dei uma GP de presente de aniversário pro meu marido, só que a surpresa não saiu como esperado. Eu sou casada faz 20 anos e o meu marido, ele é o único homem da minha vida, porque eu perdi a minha virgindade com ele. Ele não chegou a perder a virgindade comigo, só que antes de mim, ele ficou apenas uma vez, ele teve relação apenas uma vez com uma menina. E depois disso, ele já ficou comigo, então a gente nunca mais ficou com outra pessoa. Eu mesmo nunca tive outro homem na minha vida. E nesses anos todos, a gente teve sempre um ao outro. Sempre fui fiel ao meu marido, sempre amei meu marido e vice-versa. Tanto que eu falo que meu marido, ele sempre foi tranquilo até demais. Nunca, gente, nunca nada mesmo, assim, nem de olhar pra outra pessoa, nem de curtida, em fotos, nada. Eu nunca tive problemas nenhum com meu marido. E eu amo o meu marido. Só que, eu confesso pra vocês que de um tempo pra cá, não sei por que eu tô começando a sentir vontade por outro homem. Tipo assim, não tem um homem específico, mas sei lá, eu queria testar outro homem. Não sei, eu acho que é curiosidade da minha parte. E como eu estou sentindo esse desejo de ter outro homem, eu pensei que o meu marido também estava sentindo o desejo de ter outra mulher. Porque eu pensei, pô, 20 anos, né, com a mesma pessoa, se eu tô sentindo essa vontade por outro homem, certeza que ele tá sentindo por outra mulher. Então eu tive uma ideia e eu decidi fazer uma surpresa pra ele. Só que até então ele não sabia de nada. Essa ideia era só minha, até o momento era só minha. E o que eu pensei? Se ele ficar com uma GP, eu também vou poder ficar depois com um garoto de programa, que era o que eu queria. Então pensei comigo, eu vou fazer uma surpresa no aniversário dele, eu vou dar uma GP de presente pra ele, e depois, se ele gostar, se tudo der certo, eu vou jogando ali uma indiretinha, um papinho, até que eu consiga também ficar, né, com outra pessoa. E assim eu fiz, fui atrás de uma GP, contratei uma GP bonita, combinei tudo com ela, paguei ela adiantado, fui no motel onde eles iriam, combinei tudo lá, inclusive eu paguei a mais pra moça poder entrar e esperar a gente lá dentro, porque eu queria que ela esperasse no quarto. Fiz tudo certinho, tudo que tinha que fazer, chegou o dia do aniversário dele. Falei pra ele se arrumar que a gente ia jantar. Beleza, chegou de noite, ele tava pronto, tal. E nós fomos pro jantar, só que eu que fui dirigindo. Eu falei pra ele, não, deixa que eu vou dirigindo, porque eu vou fazer uma surpresa pra você. E no caminho eu falei pra ele que a gente tava indo pra um hotel. Quando eu falei isso, ele ficou todo feliz. Ele falou, nossa, não acredito, ficou todo animado e tal. Beleza, chegamos no motel. Eu entrei, né, no quarto que a gente já tinha reservado. Ela tava lá, só que ela tava trancada no banheiro, porque eu falei pra ela, fica escondida pra fazer uma surpresa e tal. Ela tava no banheiro, então nós entramos, eu entrei no quarto, estacionei o carro. Quando nós entramos, eu falei assim pro meu marido, vai tirando a roupa, porque eu vou lá no carro pegar minha lingerie que eu esqueci. Só que não, tipo, não tinha nada. Voltei pro carro e assim que eu voltei pro carro, eu já fui embora. Quando eu fui embora, a GP saiu do banheiro, tipo, pra fazer uma surpresa pra ele. Ele olhou pra cara dela assim, que porra que tá acontecendo? O que é isso? E ali ela já foi pra cima dele pra tentar beijar e ele saindo. Ele falou, não, o que tá acontecendo? Nisso ele me ligou. Ele falou, vê o que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui? Aí eu falei assim, amor, isso aí é uma surpresa minha pra você. Fique tranquilo, pode se divertir, aproveitar ao máximo que tá tudo bem. Amanhã a gente se encontra em casa, tá tudo bem. Falei pra ele, pode aproveitar sua noite. Pra quê, menina? Ficou bravo. Você tá achando que eu sou o quê pra ficar com GP? Você tá achando que eu sou o quê? Você me respeita, você nem perguntou pra mim se eu queria isso. Você tá me tirando? Eu vim pra cá achando que a gente ia ter uma noite gostosa, só eu e você, diferente e tal, pra você me aprontar essa palhaçada. E desligou. Beleza, liguei de volta, não me atendeu. Nisso, a GP mandou mensagem. Ela falou assim, olha, ele foi embora andando. Quando ela me deu a notícia, eu comecei a ligar pra ele, só que ele não tava me atendendo. Até que depois de várias ligações perdidas, ele resolveu me atender. E eu perguntei pra ele, onde que você tá, pra eu te buscar. Aí ele passou a localização dele e eu fui, né, em direção a ele. Quando eu cheguei lá onde ele tava sentado numa praça, totalmente assim, tipo, vazia, escura. Ele tava sentado numa praça, gente, chorando, vocês acreditam? Ai, que dó. Chorando. Cheguei assim, sentei do lado dele. Nisso ele veio, me abraçou e começou a chorar mais ainda. Aí ele falou assim, você não me ama? Aí eu falei, te amo, claro que eu te amo. Ele falou, não, você não me ama, porque quem ama jamais faria isso. Eu falei, você é doido, eu jamais faria isso pra você.
Ele falou assim, se você não me ama, fala logo o que tá acontecendo pra gente tentar resolver. E ele me abraçava, ele falava assim, por favor, eu não quero te perder, eu só queria passar meu aniversário com você. Se você não me ama, fala. E eu falava pra ele, não, amor, calma, eu te amo, tal. E ali eu vi que realmente ele tinha odiado. Eu falei, eu fiz isso porque eu pensei que você ia gostar. Ele falou, não, eu odiei, não faça mais isso. E realmente eu vi que ele não gostou. Beleza, pedi desculpas pra ele, conversamos, falei, vamos embora. Fomos embora, chegamos em casa e tivemos a noite mais perfeita da nossa vida. Eu acho que em todos esses anos a gente nunca tinha transado do jeito que a gente transou. Eu fiquei assim completamente apaixonada de novo pelo meu marido. E vocês acreditam que depois disso, dessa noite, eu parei de sentir desejo, tipo, vontades por outros homens? Eu não sinto mais, tipo assim, eu vi que eu tenho em casa um cara foda pra caralho e eu não posso perder ele, entendeu? Eu não posso perder ele. Então, pedi perdão pra ele, falei que eu nunca mais, falei, pode ficar tranquilo que eu nunca mais vou fazer isso. E também nem quero, porque hoje eu vejo que eu sou completamente apaixonada pelo meu marido e que se tiver que salvar alguma coisa, tem que ser entre nós. Enfim, parei de sentir desejos, que é o que eu mais estava preocupada. Eu queria muito parar com isso. E graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo certo. Fiquei feliz, gente, meu marido é fiel. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!